Olá, catequistas! É uma alegria estar aqui de novo com vocês, em especial os alunos da 7ª turma da Escola Dom Jairo, para darmos continuidade ao nosso projeto das Pílulas Catequéticas, onde, através de pequenas doses, estamos construindo uma reflexão sobre o documento 109 da CNPB, as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil para 2019 e 2023. E o tema de hoje, como vocês já viram aí no título, é o Pilar do Pão. No vídeo anterior, eu lhes falei sobre o pilar da palavra. Se você ainda não viu o vídeo, procura aqui no canal para uma melhor compreensão. Nele eu dizia que as diretrizes gerais anteriores, com as suas 5 urgências, era como que um planejamento, pois agora é o momento de recolher os frutos de toda a caminhada empreendida e reorganizar essas 5 urgências com os 4 pilares que vão constituir a nossa concepção de casa como premissa da nossa ação evangelizadora. Isto é, que evangelizemos agora, partindo do pressuposto de que a nossa igreja, a nossa comunidade eclesial é a nossa casa. Casa essa estruturada sobre 4 pilares: pilar da palavra, pilar do pão, pilar da caridade, pilar da ação missionária. Pilares não excludentes entre si e complementares. Naquele vídeo eu lhes dizia também que o pilar da palavra, o primeiro, é o que dá o início à nossa construção do reino de Deus. Pois como está escrito na primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3, o que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O início é o verbo, sempre será. Ainda que em palavras ou em obras, é o Cristo que nós anunciamos a todas as criaturas e em todos os lugares. Mas falamos dele para quê? É justamente o que São João responde para nós nessa carta. Ele nos afirma que anunciamos o Cristo para que todo aquele que ouvir tenha comunhão conosco. Na Bíblia que eu tenho aqui, que é da edição da Ave Maria, a nota de rodapé para esse versículo 3 destaca que tal comunhão é comunhão de pensamento, de vida, de modo a formar uma verdadeira comunidade. Ora, a palavra, o Verbo encarnado, o Cristo que anunciamos, nos aproxima para que tenhamos uma comum ação. Como diz essa nota de rodapé, uma comum ação de pensamento, de maneira de se viver e de se viver em comunidade. Comunhão, no dicionário da língua portuguesa, significa realização de algo em comum. Tem origem na palavra grega koinonia, no sentido de companheirismo, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Para nós católicos, e em especial para nós catequistas, a palavra comunhão automaticamente nos remete ao sacramento da Eucaristia. E eu não tive como não me lembrar das várias lembrancinhas que tenho guardado aqui com muito carinho da minha primeira Eucaristia de queridos catequizandos. O Catecismo da Igreja Católica aponta que muitos são os nomes dados ao sacramento da Eucaristia e cada designação evoca algum de seus aspectos. No número 1331 do Catecismo, diz que ele é chamado de comunhão porque é por este sacramento que nos unimos a Cristo, que nos torna participantes de seu corpo e de seu sangue, para formarmos um só corpo. Desde a igreja primitiva, tornar-se cristão é compartilhar, é ter uma comunhão da vida nova que nos deu o Cristo, no Evangelho, a boa nova pregada, e também no compartilhamento da mesa e do pão. A exemplo do que fez o próprio Jesus na Quinta-feira Santa, na última ceia, no qual ele partilhou o pão e o vinho com seus discípulos, inclusive aquele que viria a ser o traidor. É a mesma comunhão, a mesma comunhão que fazemos até hoje, mas com uma graça muito maior, porque por mistério, hoje o pão que partilhamos é verdadeiramente o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, a comunidade eclesial, a nossa casa, a igreja que construímos como fruto da ação evangelizadora, edifica-se no anúncio da palavra, o pilar da palavra, para o estabelecimento da comunhão de pensamento, de forma de viver e da vida em comunidade,
sustentando-se dia a dia no pão nosso, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O documento das diretrizes gerais, o subtítulo para o pilar do pão é Liturgia e Espiritualidade. Ele afirma no número 94 que a comunidade eclesial tem na Eucaristia a sua mesa por excelência, como memorial da Páscoa do Senhor, que de fato transforma as pessoas em discípulos missionários de Jesus Cristo, testemunhas do Evangelho do Reino. E aqui é bom a gente lembrar o que a nossa doutrina de fé fala sobre os frutos da comunhão eucarística sobre cada um de nós, resumidos no número 1416 do Catecismo, que diz: a Santa Comunhão do corpo e do sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor, perdoa-lhe os pecados veniais e o preserva dos pecados graves, além de reforçar a unidade da Igreja, corpo místico de Cristo. Isso tudo se dará se essa casa que construímos tiver amor pela liturgia. Liturgia aqui entendida tanto como a celebração do culto divino, assim como o anúncio do Evangelho e a caridade em ações. As diretrizes destacam também, nesse pilar do pão, o papel da espiritualidade, pois considera, no seu número 95, que a comunidade eclesial, como casa que nutre seus filhos, é sustentada pela oração. Mas dá uma ênfase de que não se deve confundir agir com rezar, pois quando reduzimos tudo ao fazer, corremos o risco de nos contentarmos apenas com reuniões, planejamentos e eventos. Isso é somente ativismo. Somente pela oração cotidiana temos a chance de ouvir o que Deus quer de nós, para nós e para a Igreja através de nós. Somente pela oração, ao falar com Deus, temos a oportunidade também de calar a nós mesmos, para que, ainda que as nossas intenções sejam muito boas, a gente possa ouvir as intenções de Deus para nós. As diretrizes gerais afirmam ainda que a espiritualidade cristã precisa se traduzir na busca da santidade e salienta a piedade popular, os santos e beatos do Brasil, como uma força ativamente evangelizadora que deve ser valorizada como modelos, testemunhas de discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, as diretrizes salientam ainda a necessidade dessa casa da comunhão celebrar frequentemente o perdão e a misericórdia do Senhor através do sacramento da penitência, uma vez que a Igreja não é a comunidade dos perfeitos, mas dos pecadores perdoados e em busca do perdão. Então, caro catequista, a construção da nossa comunidade eclesial, nossa casa, tem a comunhão da palavra, da vida e do pão, sua finalidade, o seu jeito de ser, sendo necessário o amor à liturgia e o cultivo cotidiano da espiritualidade. Então, esse vídeo deixa uma reflexão para nós catequistas. Como então nós catequistas realizaremos de fato uma catequese litúrgica por excelência, que se liga verdadeiramente a toda ação litúrgica e sacramental dessa nossa casa, da palavra e do pão? Diga-me aí, catequista. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima.